Saudações. Economista prevê aumento da pobreza para as famílias angolanas face à contração do PIB em 6,5% em 2020. Especialistas prevêem perda de soberania aduaneira para Angola com a entrada na zona de comércio livre. Em Portugal, dívida pública recuou para 267,1 mil milhões de euros. Tudo isto para acompanhar daqui a pouco. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. Seja bem-vindo ao Desenvolvimento. O economista e fiscalista Augusto Fernandes prevê o agravamento da pobreza para as famílias angolanas em 2021. A análise de Augusto Fernandes, feita a Camunda News, surge em reação às previsões da consultora internacional Market, que conclui que a economia angolana teve uma contração de 6,5% em 2020 e, em face disso, antevê que o Kwanza vai continuar a desvalorizar-se face ao dólar e o euro. Vai aumentar sim, isso aqui não há dúvida, porque o instrumento mais complexo, mas também onde temos tudo misturado, é o PIB. Sim. Quando nós vamos dizendo que o PIB vai contrair, que o PIB contraiu, não é? Estamos aí a tirar várias relações. Então, a partir do momento que nós sabemos que o PIB 2020 teve uma contração estrondosa, muito acima daquilo que era esperado, não é? O crescimento negativo do PIB angolano já é notório, não é? Estamos a falar de recessão econômica sucessiva há 4 anos consecutivos. Mas estamos a falar de um período de crise que já vem desde 2014. Ou seja, estamos numa complicação. Porque à medida que o PIB não cresce, você não tem disponibilidade no seu mercado de produtos para oferecer à tua população. Porque no final do dia, o PIB vai refletir na capacidade de produção do país, no seu geral. Embora que nós temos dividido o nosso PIB em PIB não petrolífero e PIB petrolífero. O PIB não petrolífero é aquele que nós sabemos que antes de 2014 nunca conseguiu reagir positivamente. Éramos muito dependentes do PIB petrolífero, porque o petróleo e gás chegava a representar cerca de 70%, 80% do PIB angolano. Então, à medida que o petróleo e gás foi caindo, por consequência de tudo que vivemos a nível do mercado internacional, que o último choque tem que ver com a pandemia, né? O PIB não petrolífero angolano tem estado a reagir, mas não é o suficiente para compensar a queda do PIB petrolífero. Ou seja, a queda drástica do PIB petrolífero não tem sido compensada na mesma velocidade com a subida do PIB não petrolífero. No final do dia, na equação PIB, o que temos é contração do PIB, diminuição do PIB. Só para ter noção, em 2014, no início da crise, Angola tinha um PIB na ordem... As projeções do governo estão aí, nós já conhecemos. As projeções do governo dizem que vai haver uma contração do PIB, do PIB petrolífero, de 6,5%, e vai haver um crescimento do PIB não petrolífero na ordem dos 2%. Ou seja, estamos a dizer novamente que a queda do PIB não petrolífero prevista para 2021 não consegue ser compensada pelo crescimento do PIB não petrolífero. Estamos também, em outras palavras, a dizer que o PIB, a previsão do governo não acontecer nada de extraordinário em 2021 é que o PIB continua a contrair. Continuando a contração do PIB, a única ferramenta que o governo tem para poder proteger as reservas internacionais líquidas, que também já são diminutas, estão na casa nesse momento de 8 mil milhões de dólares, por aí, as reservas líquidas, para o governo continuar a defender essas reservas internacionais líquidas e
fruto da não capacidade de ter divisas, ele vai subir, vai haver flutuação da taxa de câmbio para cima. Então, eu concordo plenamente vamos continuar a assistir uma tendência de subida da taxa de câmbio. Se a taxa de câmbio sobe, para responder à tua pergunta quanto àquilo que é a qualidade de vida das pessoas, vai haver mais pobreza. Se a taxa de câmbio sobe, não é? Para fazer importação de produtos, você precisa de mais unidades de Kwanza, você vai diminuir a quantidade de produtos importados no mercado local. Diminuindo a quantidade de produtos no mercado local, a tendência é que vai ter a subida de preços, tanto pela flutuação de taxa de câmbio, quanto a procura e oferta. Se você não tem a atualização dos salários, e pelo OGE, que nós olhamos, pelo menos a nível da função pública, que já consta do OGE, não há previsão de aumento de salário. Não havendo previsão de aumento de salário, o que você vai ter é mais miséria e mais pobreza. De referir que em 2020 a consultora Ovilongua publicou um inquérito referente a 2018, no qual indica que 35% dos angolanos, cerca de 10,5 milhões de pessoas, viveram na extrema pobreza naquele ano. Essas pessoas, de acordo com o estudo, ficam sem alimentação e privados de alguns direitos sociais, como assistência médica e medicamentosa, combustíveis para cozinhar, salários, bem como de acesso à escolaridade. O referido estudo foi realizado num período economicamente melhor, se comparado com o ano econômico de 2020 e o que prevê para 2021. Entretanto, adivinha-se um ano efetivamente sofrível para as famílias angolanas. Este é um assunto que poderá ser desenvolvido com maior detalhe no portal da Camunda News. Diferentes especialistas em matéria econômica concluem que Angola deverá perder a soberania aduaneira com a entrada na zona de livre comércio africano, que já está em vigor. No entanto, para os especialistas, essa desvantagem em nada se comparado com as vantagens que deverão advir do acordo de comércio livre. Falando a Camunda News, vice-presidente da Associação dos Gestores e Administradores de Angola, Leitão António, manifestou-se contra os empresários e especialistas que se opõem à entrada de Angola à zona de livre comércio africano pelo facto de o país não estar à altura de competir com outros Estados em matéria de produção de bens e serviços. Para Leitão António, gestor de carreira e formação, o mais importante não é se o país produz ou não, sublinhando que a zona de comércio livre vai contribuir para a diminuição de emprego em Angola, dado que outros empresários deverão ver-se atraídos a investir no país. Relativamente a este processo, não pode exatamente basearmos sobre a concorrência dos nossos empresários, nossos gestores, nossos economistas. Temos que pensar mais na expectativa no desenvolvimento do país. O que é que vai acontecer de concreto? Com esta abertura, os empresários fora do país vão ter a possibilidade de fazer seus investimentos aqui no nosso país. Logo, o país, o que é que ele vai ganhar? Se vai investir aqui no nosso país, vai diminuir o número de desempregados no mercado, porque este empresário que vai fazer seu investimento vai precisar de funcionários, e os funcionários vão ser os angolanos. E não só, é mais uma experiência também que nós vamos ganhar daquilo que nós sabemos fazer. Então o país só sai a ganhar relativamente a este processo onde nós estamos envolvidos. Não, o processo não é nós colocamos o produto fora, é a abertura que vai existir neste momento. Por que não temos essa capacidade? Talvez por falta de experiência. Como é que nós vamos ganhar essa experiência? Juntando com os fortes. Então, se nós estamos juntando com os fortes, vamos ganhar mais experiência. E ganhando mais experiência, o país vai se desenvolver, o país sai a ganhar. Então temos que esquecer esse lado, que nós não temos produtos para poder fornecermos. Vamos ter o produto, porque não vamos ganhar muita experiência. Quando você ganha experiência, o país sai a ganhar, porque vai capacitar o empresário, vai capacitar o gestor, vai capacitar o economista. E quando essas pessoas são capacitadas, e depois de implementar o seu conhecimento, aí sim vai ser uma vitória para o país.
Também falando a Camunda News, o economista Augusto Fernandes destaca que se as zonas de comércio livre não fossem coisa boa, a Europa e outros blocos não se teriam constituído em zonas de comércio e adverte que a África tinha de constituir este bloco há anos. Nós temos que começar a nossa abordagem na questão se a zona de comércio livre é boa coisa ou não é boa coisa. Definitivamente é boa coisa. Se não fosse boa coisa, a Europa não teria se constituído um bloco de comércio. Se não fosse boa coisa, a Ásia não teria a sua zona de comércio. A América, por si só, também tem vários blocos de comércio. Hoje não podemos discutir se é bom estar em bloco ou não é bom estar em bloco nessa questão do comércio livre. Porque hoje o que se preocupa está, como sabes, as economias a nível do mundo todo medem-se hoje pela sua capacidade de exportação. E quando nós estamos a falar da capacidade de exportação de uma economia, temos que ver dois aspectos. Número um, a capacidade de produzir para exportar. Ou a capacidade de importar para exportar. Quer dizer, então, nós muitas das vezes ficamos muito presos naquilo que é a capacidade de produzir para exportar. Isso nós estamos agora a fazer agora, estamos a caminhar, mas o que é verdade é que nós adiamos muitos anos ida para frente por conta do protecionismo do empresariado nacional. Numa primeira fase, pelo formato de economia que havíamos escolhido, uma economia centralizada, como sabe, de 1975 até 1992, a economia de Angola foi oficialmente uma economia centralizada, uma economia fechada. Quer dizer, não estava muito aberta para o comércio internacional. Fazia a relação comercial com o bloco do leste, quer dizer, escolhia aí alguns países, Cuba, Rússia, entre outros, que fazia comércio com esses países. Mas no final do dia era uma economia fechada. Então, daí em 92 passamos para uma economia de mercado livre, mas no final do dia nunca chegamos ainda a ser de facto uma economia de mercado, uma economia livre, porque não somos totalmente abertos, porque nós vamos criar algumas barreiras ao comércio internacional. Essas barreiras ao comércio internacional não permitem que nós nos declaremos do ponto de vista de globalização como uma economia de facto de mercado ou de facto uma economia livre. Então, porque andamos a proteger o nosso empresariado nacional, que podemos dizer 20 anos depois ainda não aprendeu a produzir. Não. Eu penso que enquanto nós esperamos que o empresariado nacional aprenda a produzir para depois abrir o país para o mundo, nós vamos continuar nessa senda por mais 50 ou por mais 100 anos e nunca vamos conseguir aprender a produzir se nós não nos abrirmos para o mundo. Nós temos que nos relacionar com os outros, comprar produto dos outros, receber produto dos outros, saber como é que eles fazem, para nós podermos aprender. Porque é desvantagem, é a perca de parte da nossa soberania. É bem verdade que quando nós delimitamos um território, criamos condições de entrada nesse território. Só isso é que diz que o território é nosso. Quando nós aderimos a essas zonas aduaneiras ou zonas de comércio livre, perdemos aquilo que é a nossa soberania aduaneira. Nós vamos ter que aceitar aquilo que a região ou que a zona concordar. Já não é aquilo que a Nacional de Angola ou o governo de Angola quer fazer. Não. Mas também dizer que a liberdade está muito ligada ao desenvolvimento. À medida que nós formos muito nacionalistas e muito soberanos, acabamos por estar muito mais distante daquilo que é o desenvolvimento. Então, do ponto de vista de soberania, podemos dizer que é uma desvantagem, porque vamos perder parte da nossa soberania aduaneira. A soberania aduaneira, as carteiras já foi embora. No momento que nós ratificamos o acordo de livre comércio a nível da África, nós perdemos aquilo que é a nossa soberania aduaneira. Então, a zona agora vai definir aquilo que são taxas aduaneiras, os procedimentos de entrada e saída das mercadorias num determinado país. Como sabe, no nosso atual sistema, toda a mercadoria que entra para o solo angolano automaticamente está nacionalizada. Quando entra para Angola,
é uma mercadoria angolana, nacionalizada automaticamente para angolano. Mas com essa adesão à zona de comércio livre, vamos perder isso. Já não haverá nacionalização de mercadoria. A mercadoria vai circular aqui livremente, sem perder a sua origem ou o seu destino. Então, eu penso que na balança entre desvantagens e vantagens, nós podemos nos focar naquilo que são as vantagens, porque há muito mais vantagens do que desvantagens em aderir àquilo que é a zona de comércio livre a nível da África. Porque se vai trazer desenvolvimento para Angola, vai aumentar o PIB angolano, vai diminuir a fome entre as famílias angolanas, vai haver maior disponibilidade de produtos no território angolano, vai haver uma regularização de preços, vamos comprar coisas a preços da Namíbia, da África do Sul e de outros países que já são muito bem estabilizados a nível de África. Especialistas prevêem perda de soberania aduaneira para Angola com a entrada na zona de comércio livre, mas sublinham que as vantagens são maiores. A dívida pública portuguesa, segundo o Banco Central daquele país europeu, recuou para 267,1 mil milhões de euros em novembro, após recorde de outubro. Segundo o Banco de Portugal, em termos homólogos, entre novembro e outubro, a dívida diminuiu cerca de 1,1 mil milhões de euros. Só temos a agradecer pelo carinho da sua audiência. Muito obrigada por estar aí do outro lado. Não se esqueça que estas e outras notícias você pode encontrar no portal da Camunda News. Boa continuação. Camunda News. Informação atualizada e cidadania.